Olá, eu sou Cláudia Bueno, seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube para toda solução exercício físico. Aqui falaremos sobre saúde física, saúde mental e saúde social. Para isso, eu convidei alguns profissionais da área da saúde para falarmos um pouquinho mais dos benefícios do exercício físico ao longo de todo o nosso corpo. Espero que você goste e compartilhe deste conteúdo se fizer sentido para você. Antes disso, gostaria que você entrasse no meu canal e fosse ali em cima do seu canto direito e se inscrevesse no canal e apertasse aquele sininho que tem ali no cantinho para que todos os meus conteúdos cheguem até você assim que eu postar. E se fizer muito sentido para você, com certeza que você compartilhe com os seus conhecidos, com a sua família, com seus amigos e que isso seja útil para você de alguma forma. Muito obrigada desde já por você estar aqui. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho da minha experiência, falando um pouquinho mais sobre saúde mental, dando continuidade ao vídeo que eu compartilhei com vocês com o psicólogo Lucas Vinícius na semana passada. Quem a gente pode procurar ajuda quando a gente não está bem? No meu caso, eu tive uma crise de ansiedade e quem me ajudou, claro, fora a minha família, foi o Dr. Carlos Chad, neurologista, a quem eu procurei para me ajudar. Falando nisso, na semana que vem é ele quem estará por aqui neste bate-papo semanal que a gente vai ter. Bom, vamos lá. O que aconteceu comigo foi algo bem pessoal, né? E eu queria compartilhar aqui com vocês justamente por saber que diversas pessoas estão também passando por isso, ou passaram, ou ainda vão passar, né, em algum momento da vida, que é a ansiedade, né? Ou por uma crise de ansiedade. Pode ser que você não esteja passando por isso, mas que conheça alguém que esteja passando e esse vídeo pode ser útil para ela ou para você de alguma forma. Eu quis compartilhar essa situação tão pessoal, né, tão particular, porque eu realmente acredito que quando a gente expõe uma situação de dificuldade, ela pode tocar muito mais pessoas, né? Então eu passei por isso, gostaria que você não passasse por isso, ou que esteja passando, que essa informação possa ser útil para alguma coisa. Em setembro do ano passado, eu estava passando por uma crise muito pessoal, assim, de identidade, de profissão, escola, filhos, pandemia, uma situação que para mim foi muito difícil, né, de entender, de controlar, né? Ou seja, na verdade, foi saber que ela não estava sob o meu controle. E o que aconteceu foi algo assim que eu não sabia como lidar, né? Não sabia como trabalhar com aquilo dentro de mim, porque aparentemente por fora estava tudo bem, né? Eu não estava sentindo nada, então nenhuma sensação, né? Então foi quando eu acordei num determinado dia, dois sinais que eu não tinha percebido, que o meu corpo já vinha dando, né? Que era dor de cabeça e muita irritação, muito irritada, muita dor de cabeça, assim, eu vinha tomando remédio para dor de cabeça semanalmente, diariamente, e eu não tinha me tocado do que aquilo poderia significar. Foi quando, em resumo, eu fui parar no hospital, né, com um formigamento do meu lado direito dos braços e formigamento na boca. Claro, chegando lá, né, eu pensei que tivesse tendo um AVC, o médico, a enfermeira, e logo em seguida já fui socorrida ali com esse formigamento, essa enxaqueca que eu não conseguia pegar o telefone na mão para ler alguma mensagem nem nada. Me dava um clarão assim nos olhos,
de tanta dor, e eu não conseguia mais visualizar nada, nem televisão, nenhum equipamento eletrônico. Foi um negócio bem estranho mesmo, mas principalmente a luz do telefone já me atrapalhava bastante. Chegando lá, o médico fez vários exames, né? Já fez ali um check-up ali, né, conversando comigo. Eu chorava bastante, né? Ele me perguntou o que eu estava sentindo e eu falava que eu só estava com vontade de chorar. E ali mesmo já chorei bastante. Ele me deu medicamento para dor, né? Especificamente para enxaqueca. Depois de 2 horas eu voltei para casa ainda com dor, mas o diagnóstico foi o seguinte: olha, Cláudia, você não tem nada, né? Eu gostaria que você procurasse um neurologista para que você fizesse mais exames, para que a gente pudesse ter certeza disso. Mas aqui, ao que tudo indica que eu, como médico, você está tendo uma crise de ansiedade. Quando ele falou isso, eu confesso que eu me senti uma inútil. Crise de ansiedade, né? Minha vida tá tudo bem, tá tudo certo. Imagina, né? Não tô tendo nada. E ao pensar, né, no que a gente estava passando naquele momento dentro da minha casa, tudo que estava acontecendo, eu realmente fui ao neurologista, né? O diagnóstico foi realmente que estava numa crise de ansiedade, né? O Dr. Carlos Chad, inclusive, já entrou com uma medicação controlada, porque, segundo ele, aquelas enxaquecas iam ficando mais difíceis, né, de serem controladas, e aquele quadro poderia se agravar, né? Mas uma pergunta que me chamou muito a atenção foi quando ele perguntou o que eu fazia, né, se eu praticava algum tipo de exercício físico, e eu respondi que sim. E ele comentou que os quadros de ansiedade em pessoas que praticavam algum exercício eram diferentes dos que não praticavam exercício físico. Então, que era um quadro comum, né, de ansiedade, de crise de ansiedade, mas que ainda era algo leve, né? Eu pensei, puxa, imagina se a pessoa tivesse um grau mais forte, né? O que poderia ter acontecido, e de fato é horrível. E o que eu quero compartilhar aqui com vocês, né? Que tudo isso foi muito importante, né? De eu ter ido atrás de um médico, ter ido atrás de um profissional, né? O Dr. Carlos Chad entrou com a medicação, eu fiquei com ela por 8 meses, e depois de 8 meses eu realmente estava muito bem já, sem crises de enxaqueca. Ele já tinha me liberado para tomar medicação dia sim, dia não. Foi quando eu também quis dar um basta nisso, sabe? Eu pensava que aquela não era eu, porque eu realmente fiquei muito bem das enxaquecas, realmente foi algo assim que tirou com a mão literalmente o remédio. Depois de 3 dias eu estava me sentindo ótima. Porém, as medicações me deixaram assim, muito zen. Zen o quê? Zen vontade de fazer nada. Não tinha vontade de sair, eu não tinha vontade de treinar, eu não tinha enxaqueca, mas também não tinha vontade de fazer nada, né? E nada mesmo, nada na minha casa, nada fora de casa, nada de nada, né? O medicamento foi muito bom para um lado e muito ruim para a parte realmente minha, da minha pessoa, né, de como eu realmente sou, acelerada, agitada e tal. E ele desacelerou, mas ele desacelerou todas as outras áreas também, o que eu me sentia muito incomodada. E eu fiz um tratamento também de desmame dessa medicação, né? E isso é muito importante de ser falado aqui. Não sou eu quem decido se eu vou continuar ou parar de tomar remédio. O meu caso não foi psiquiátrico, mas poderia ter sido, né? Eu realmente procurei um neurologista para ver se aquela enxaqueca que foi a minha maior reclamação realmente não era algo muito além de só uma enxaqueca, né? Se não era algum problema neurológico, e realmente não era, mas quem decide isso é o médico, não é a Cláudia, não sou eu, não é a professora. Mas eu queria compartilhar com vocês aqui hoje,
justamente os sinais, né, que o nosso corpo dá, os sinais às vezes que as nossas companhias, os nossos amigos, a nossa família também nos dá. Né? Já havia alguns dias que meu marido estava relatando que eu estava muito impaciente, que eu estava muito mal-humorada e eu já vinha reclamando muito dessa dor de cabeça. Então é muito importante, né, que a gente também saiba diagnosticar ali que a gente não está bem, sabe? Que a gente não anda legal. E nada impede que você também faça um check-up no neurologista, né, que você vá ao psicólogo, que eu não preciso estar mal, né, para procurar um psicólogo ou um psiquiatra, que esse acompanhamento é muito importante antes que o problema realmente chegue, né? Então, eu gostaria de relatar aqui a minha fase, né, dessa crise de ansiedade que eu tive, que para mim foi muito importante em outros aspectos da minha vida, né, de me sentir realmente frágil, de ter que pedir ajuda, de me permitir, né, ser ajudada, e que também o exercício foi muito importante, foi muito importante. Eu tive depois relatos de amigas, familiares que também tiveram essas crises, porém com um grau muito maior, porque não praticavam exercício físico. Eu não quero adiantar esse assunto, porque vai ficar para a semana que vem com o Dr. Carlos Chad, mas hoje eu quis aparecer aqui, quis compartilhar com você, quis que isso fosse aberto, né, como se fosse uma carta aberta a todos que me acompanham, porque eu quero fazer essa ligação. O profissional da psicologia, Lucas Vinícius, que esteve com a gente na semana passada, e esse elo muito pequeno que tem entre a psicologia e a neurologia, né, de que todos somos complementares, né, e que nada, nem ninguém consegue nada sozinho, né. Então, na semana que vem, o Dr. Carlos Chad vai falar um pouquinho mais sobre o exercício físico e a saúde mental, né, propriamente dito, a nível de neurologia. Você tenha palavras, que você tenha muito discernimento para ajudar, mas também que você tenha humildade de ser ajudado, porque eu tenho certeza, do momento que você se permite ser ajudado, as coisas também começam a melhorar. Fique comigo, compartilhe os meus vídeos, se inscreva no meu canal e tenha uma ótima semana.